Você sabia que carecas têm uma maior chance de morrer de doença do coração? Sim, isso é uma coisa que já foi observada muitas vezes, tanto na prática com pessoas no dia a dia, como também em estudos científicos acompanhando pessoas, principalmente que têm falta de cabelo aqui na parte de trás, um aumento da chance de ter doença do coração e até mesmo mais mortes com a doença no coração. Mas afinal de contas, qual a relação que tem o cabelo e o que acontece na cabeça da pessoa com essa questão de ter uma doença no coração? Na realidade, tem uma relação muito próxima que explica muitas coisas que a gente já vê no dia a dia. Então, se você quiser entender um pouco mais tanto sobre calvície e como acontece a queda de cabelo e também entender um pouco mais sobre doença do coração e como essas duas coisas se unem, fica nesse vídeo que você vai entender. Meu nome é Gustavo Borchardt, eu sou médico e eu tenho uma tendência familiar de ter calvície. Então esse é um assunto que sempre me interessou desde que eu entrei lá no início na medicina. Mas eu nem sempre soube dessa associação. Eu comecei a notar na prática, atendendo nos hospitais durante a faculdade e depois quando eu trabalhei como clínico geral durante muito tempo, em pronto atendimento e até postos de saúde, que realmente nós vemos que carecas têm mais doença no coração. O que pode parecer uma coisa um pouco exagerada, mas a gente até viu isso durante a pandemia do Covid. Teve uma associação entre homens carecas e ter mais morte por Covid. É só pesquisar que você vai ver que isso foi estudado. Agora, quando a gente fala dessa relação com o coração, nós temos que entender basicamente o que acontece no couro cabeludo, na cabeça da pessoa que cai o fio, que a pessoa fica careca perdendo o fio, e como isso tem uma relação com o coração. Então, falando sobre a calvície em si. A calvície acontece por um processo que mistura duas coisas. A primeira é uma mudança da chegada de sangue lá no couro cabeludo, porque o cabelo precisa de nutrição, precisa de nutrientes e o sangue que leva. Então, quando nós temos a calvície, nós temos uma mudança nessa circulação sanguínea do couro cabeludo. E o segundo ponto é que tem um excesso de inflamação naquele local. E essa mistura de pouco sangue, poucos nutrientes e mais inflamação acaba gerando a queda de cabelo. Assim como quando a gente fala sobre doença do coração, tirando casos que as pessoas têm o coração muito grande e tudo, a doença das artérias do coração, as placas de colesterol, elas também acabam sofrendo com essa questão de chegar menos sangue e ter uma inflamação aumentada naquele ambiente e com isso formam aquelas placas de colesterol. Então, olhando assim em essência, a gente já consegue perceber que tem algumas coisas que são parecidas. Nós temos um problema mais circulatório de inflamação no couro cabeludo e um problema de circulação e inflamação ali nas artérias que tem do coração. Mas vamos tentar entender exatamente por que isso acontece. Tem uma informação muito interessante que muitas pessoas também não sabem. Homens vivem menos que mulheres. Talvez você já notou isso, não estou dizendo que todo homem vai viver menos do que uma mulher, mas de forma geral, mulheres vivem mais tempo do que homens. Isso tem muita associação com o hormônio masculino, a testosterona, porque ele é um hormônio que aumenta o metabolismo. Homens podem ficar mais fortes, com mais massa muscular, mas ao mesmo tempo isso faz com que homens vivam menos. Muita gente não sabe disso, mas é uma coisa já comprovada de maneira científica. E aí, quando nós temos a calvície acontece principalmente porque algumas pessoas têm mais receptores, ou seja, tem um ponto que se liga, que é como se fosse uma fechadura, para a chavezinha, que é um hormônio que vem da testosterona, que é a dihidrotestosterona, que o nome dele é DHT. Então, esse hormônio que é transformado pelo nosso corpo, ele consegue se ligar lá no couro cabeludo numa quantidade maior e ele começa esse processo que sufoca o fio e fica com mais inflamação no corpo. Só que hoje a gente sabe que não é só isso. Se você tem essa tendência genética, ou seja, se você tem mais dessas fechaduras ali para aquela chave se unir, você vai ter mais calvície, vai cair mais o cabelo. Mas tudo que a pessoa faz no dia a dia, o estilo de vida da pessoa também impacta. Então, se você faz exercício, tem uma boa alimentação, isso pode deixar mais ou menos grave essa queda, mas na essência, o principal fator é esse hormônio e esses receptores. E eu digo isso por quê? Porque nem todo mundo tem calvície, nem todas as pessoas caem o cabelo e todo homem tem o hormônio testosterona e tem esse hormônio DHT. A questão é que tem que ter algum lugar para se ligar lá. Então veja, tem uma associação hormonal. Aí que a gente percebe que, pelo visto, tem uma associação dessa testosterona e dessa dihidrotestosterona justamente nessa questão da doença do coração. Tanto que a gente tem visto muito hoje, você pode pesquisar que desde que as pessoas começaram com essa coisa de serem fisiculturistas, homens que usam mais testosterona e ficam com muitos músculos, eles morrem mais cedo. É só você procurar fisiculturistas dos anos 50, 60, 70, muitos deles já morreram, inclusive de doenças do coração. Tinha até dois irmãos que morreram muito jovens, eu vou colocar a foto dos dois aqui, eles morreram muito próximo um do outro e eles usavam essa testosterona numa quantidade maior. Só
Só que a grande questão aqui é lembrar que tem o hormônio e também tem esses receptores do hormônio. Só que o que eu acho interessante desse vídeo e o motivo pelo qual eu fiz ele é que a gente tem que unir tudo num conjunto, porque nós sabemos que para doença do coração, pressão alta acaba impactando também, colesterol muito elevado, se a pessoa não faz exercício físico, obesidade, sobrepeso, tudo isso vai contribuindo. A pressão alta deixa mais tenso e atrapalha a circulação, esse excesso de colesterol tem mais facilidade de grudar na artéria e começar a fazer aquela placa de colesterol, assim como se a pessoa fuma, isso gera toda uma irritação tanto no couro cabeludo, quanto na pele, quanto nas artérias e aumenta a chance de ter essa placa de colesterol ali. Assim como se a pessoa não faz exercício físico, o sangue não circula tão bem. Exercício físico é uma das melhores coisas para fazer circular sangue. E a obesidade aumenta esse estado mais inflamatório do corpo. Tanto que se você pega uma pessoa que tem essa genética, essa tendência de ficar mais careca, mais calvo, se for uma pessoa que fuma, não faz exercício físico e tem uma pressão mais alta, essa calvície pode ser mais intensa. O que me leva a outro fator que é muito interessante, que quando a gente vai ver os tratamentos que nós temos para a calvície, para parar a queda de cabelo, tem um que tenta bloquear essa transformação de um hormônio para o outro, só que o outro tratamento muito popular é o minoxidil. E o minoxidil era inicialmente um remédio para reduzir a pressão arterial. Então veja, as pessoas usavam o minoxidil para reduzir a pressão, reduzindo a pressão, você reduz a chance de ter um infarto. E no fim das contas, perceberam que ele reduzindo essa pressão, ele fazia crescer mais cabelo na cabeça. E por que isso acontecia? É porque ele fazia abrir as veinhas que ficam na pele e o sangue ia para a pele e baixava a pressão da pessoa. Então, ao mesmo tempo que baixava a pressão, chegava mais sangue lá no cabelo que estava sufocando e esse cabelo acabava crescendo mais. Então, veja que a gente consegue ter coisas em comum com as duas situações. Significa que toda pessoa careca vai ter doença no coração? Não, significa aumentar a chance. Assim como não significa que toda pessoa com doença no coração vai ser careca. As coisas acontecem sozinhas. O que já foi visto em vários estudos e acompanhando as pessoas é que pessoas que são mais carecas têm uma chance maior de acontecer todos esses fatores ali no coração. Por isso que, ironicamente, se a pessoa tem a pressão mais alta, não faz exercício físico, não come bem, tá com um pouco de sobrepeso e percebe que tá caindo o cabelo, só de ela melhorar esses fatores, tentar perder peso, baixar a pressão, cuidar da alimentação, já vai ajudar lá no cabelo. Claro que o cabelo tem os seus tratamentos. E você, já tinha ouvido falar dessa relação entre ser careca e ter doença no coração? Já conheceu alguém careca que teve um infarto ou alguma coisa no coração? Ou mesmo durante a pandemia do Covid percebeu que a pessoa era careca e teve Covid mais grave ou teve alguma complicação com Covid? Deixa aí nos comentários e se quiser pode deixar alguma sugestão de algum tema que você quer que eu explique em mais detalhes aqui no canal. Até a próxima!